Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é o trecho de uma aula minha, onde eu explico o que é SaaS, ou Software como Serviço. Como é que a gente entregava software antes do SaaS e como é que a gente constrói software hoje em dia, focando no mercado de SaaS. Então, se esse é um assunto que lhe interessa, fica aí que eu sei que você vai gostar do vídeo. Quando a gente começou, um rápido retrospecto aqui, alguns de vocês devem ter derramado uma lágrima agora de ver essas telas, algumas lágrimas de nostalgia e outras de raiva, né? Mas quando se começou a trabalhar com software numa escala mais comercial, né, o desktop dominava tudo, a gente tinha o que era chamado de aplicações RAD, né, as Rapid Application Development, que eram aplicações muito de arrastar, de desenvolvimento rápido de aplicações, e com um foco muito grande em produtividade. Então, rapidamente você conseguia desenvolver uma aplicação e instalar no seu cliente para ele utilizar. Então, as primeiras aplicações, elas dependiam, né, como elas eram desktop, elas dependiam de uma instalação para que você conseguisse, né, fornecer o serviço para o seu usuário. Então, na verdade, você vendia o produto software que precisava ser instalado, né, colocado à disposição do usuário para ele poder usufruir. Então, no início do software, a gente trabalhava muito com o conceito de software como produto, certo? Aí eu peguei ali o finalzinho do mundo do desktop, não cheguei a trabalhar muito com esse tipo de aplicação, mas eu senti um pouco das dores que elas traziam para a gente, que era, né, você instalava lá, tinha um cliente, por exemplo, que tinha uma rede de escolas e tinha que instalar em todas as escolas a aplicação, e quando rolava uma atualização, tinha que atualizar em todas as escolas, né? E às vezes alguma escola ficou com uma versão defasada, tinha que atualizar várias versões. Era complexo, né, fazer essa gestão quando você começava a escalar os seus clientes, né? Até hoje, eventualmente, chega algum cliente até a minha consultoria pedindo algum apoio para fazer migração de aplicações desktop para web, certo? Ou ainda das primeiras aplicações web que surgiram ainda na década de 90, né, que é na época da web 1.0 ainda, querendo migrar para a web 2.0. São essas aplicações mais modernas, são aplicações vendidas como serviço e não mais como produto. Então a gente entra na era do SaaS. Então a gente sai da era das aplicações RAD e entra aí no início dos anos 2000 na era do SaaS. O SaaS nada mais é do que o software que antes eu vendia como um produto, né? Você comprava o software, eu te entregava ele instalado na sua máquina e era isso. Eu te alugo ele, né, geralmente uma mensalidade, uma anuidade, e você, através, né, de uma URL, de um endereço, né, do seu navegador, você consome este mesmo software, né, que no passado tinha que ser instalado, você consome ele no seu browser. Então você tem um software como serviço, você para de pagar, você para de receber aquele serviço, certo? Então o primeiro grande salto que a gente teve, né, na forma de distribuir software foi parar de vender e distribuir como uma aplicação instalável e passamos a, né, distribuir e vender como uma aplicação web nos navegadores. O que permitiu isso, claro, né, foi o crescimento da banda larga ali nos anos 2000, início dos anos 2000, e ali pelo 2005, 2006, 2007, né, o avanço da virtualização de hardware. Por quê? Porque no passado você também podia fazer aplicações de rede, certo? O pessoal vai falar ali, não, mas no Delphi você também faz aplicações em rede, conectadas e tudo mais. Visual Basic eu já não lembro muito bem como é que funcionava, mas no Delphi eu sei que dava para fazer. Só que, antes das tecnologias que permitiram os SaaS proliferarem, a gente tinha um problema grande que era custo de hardware, custo de servidor. Então eu até podia fazer uma aplicação lá com servidor centralizado, data center, todo mundo se conectando no país inteiro e tudo mais, mas isso custava muito caro, certo? E aí, com a banda larga crescendo e com a virtualização de hardware, né, evoluindo, a gente teve a computação em nuvem, ali no final dos anos, da primeira década dos anos 2000, né, a gente teve a computação em nuvem, cloud computing, que permitiu a gente comprar pedaços de servidores. Então, a gente começou também a contratar infraestrutura como sendo um serviço, não apenas software como sendo um serviço. E no momento que eu tenho infraestrutura como serviço, eu posso fornecer software como serviço.
E no momento que barateou para eu fornecer software como serviço, eu quero fazer o quê? Eu quero resolver outros problemas, que não apenas o custo, beleza? O custo eu resolvi com virtualização, tá? Mas eu quero resolver um outro problema, que era justamente o problema de servir vários usuários de uma maneira prática, certo? Então eu estou falando aí de condensei em 5 minutos algo que demorou aproximadamente uns 20 anos para se consolidar. Né? Hoje, né, o status quo é trabalharmos com SaaS, certo? Salvo alguns nichos ainda que são resistentes, mais resistentes à mudança, e algumas empresas também que são muito resistentes à mudança, no geral, tudo migrou para SaaS, né? Desde bancos, certo? Até aplicações do dia a dia, produtividade, automação do escritório e por aí vai, certo? Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo é um print de um sistema que eu desenvolvi em 2012 para uma rede de escolas de inglês aqui da minha região. Essa rede de escolas, eles tinham um sistema em Delphi, que não fui eu que desenvolvi, mas durante um tempo até dei algum suporte, entre aspas, um suporte mais de infra. E eles tinham justamente esses problemas que eu citei, né, de atualizações, de versões das escolas se conversarem em rede. Né? E na época, em 2012, né, eu fiz um projeto para eles em que a gente levou tudo para a web. Né? Eu construí uma aplicação web para fazer toda a parte de gestão da escola. Tá? Não é um projeto gigantesco, uma escola aí com em torno de 500 alunos. Né? Deve ter na casa aí de uns 20 a 30 profissionais trabalhando na escola. E todos eles usam o mesmo sistema no dia a dia. Certo? Então, é um sistema multiusuário. Né? Então, desde o diretor da escola até os alunos, os professores, auxiliares administrativos, tutores e por aí vai, né? Eles utilizam essa aplicação, obviamente, com diferentes objetivos. Então, um professor, ele vê os dados dos seus alunos, de várias turmas. Um coordenador de filial, são 6 filiais, eu acho que usam hoje essa plataforma, ele vê, né, todos os dados dos seus professores, dos alunos desses professores, dos alunos, na verdade, de toda a rede, certo? O diretor vê tudo de todo mundo. Vou trazer um outro exemplo, o Beholder. O Beholder, ele é uma aplicação que a gente desenvolve no curso Beholder TraderBot, né, um curso de mesmo nome. Então eu vejo todas as automações, eu vejo os monitores, eu vejo a carteira que está configurada no Beholder, e é sempre a configuração é de uma carteira só, quando ele sobe, que ele se configura, que ele vê, certo? No terceiro exemplo que eu quero trazer, o Root foi uma aplicação que eu ajudei a desenvolver em 2015, certo? E ela, o que que é? Ela é uma plataforma de automação de marketing. Então, profissionais de marketing, não sei se vocês conhecem um pouco sobre marketing digital, mas basicamente a gente captura leads através de formulários em páginas, certo? Geralmente oferecendo e-books, oferecendo cursos gratuitos, aulas e por aí vai. E esses leads a gente coloca num funil de marketing para ir nutrindo eles, né, para ir dando outros conteúdos, para ir vendendo cursos e por aí vai, certo? Então a gente traz, né, atrai de alguma forma clientes, coloca no funil, e em cima desse funil a gente aplica automações. Então o Root é uma ferramenta que eu ajudei a desenvolver em 2015 e ele é um SaaS de automação de marketing. Então, como SaaS, né, a essa altura vocês já entenderam, né, quem ainda não conhecia SaaS, essa altura já entenderam que um SaaS então, é um software que eu vendo como serviço. Então, o Root eu não instalo ele para ninguém. Eu tenho ele num servidor, na verdade, eu não, né, o dono do Root, eu era funcionário da empresa. Tem ele num servidor, certo? E ele vende a utilização como se fosse um serviço. A pessoa paga uma mensalidade, eu não sei quanto é que está agora, mas na época acho que era $20 o plano mais básico. Pagava uma mensalidade, né? E tinha acesso por um mês aos recursos do Root. Certo? Então, eu criava lá as automações, disparava e-mail, disparava SMS e por aí vai. Certo? No Root, quando você cria a sua conta, você entra no seu painel, ele está em branco. Eu posso ter 10 mil clientes diferentes, né, 10 mil inquilinos pagando o Root. Quando entra o 10.001, ele entra dentro, está tudo zerado. E ele não tem nenhum mecanismo de ver os dados de outros clientes. Ele não tem nenhum mecanismo de compartilhar dados com outros clientes, certo? É completamente isolado. É como se ele tivesse comprado o Root só para ele. A impressão que dá para o cliente é essa, que ele comprou o Root só para ele. E no Root você pode
criar vários usuários. Você, por exemplo, é usuário admin que tem a parte de cobrança, mas você quer criar outros usuários para fazer a parte do dia a dia, de operação ali da ferramenta. Por exemplo, no caso da Amazon, do Google, da Microsoft, do Azure, da Microsoft, né? Eles são o que a gente chama de IaaS, que é o Infraestrutura como Serviço. Né? Ou alguns produtos são o PaaS, né? Que é a Plataforma como Serviço. E quando eu estava lá, eu trabalhei lá em 2015, como mencionei antes, a gente chegou, acho que até 11 mil ou 12 mil clientes. Clientes, na verdade, não, né? Usuários, né? O SaaS, ele é muito... Você traz muito usuário e vai convertendo aos poucos os clientes, né? Clientes eu não lembro quando a gente tinha. Mas usuários na plataforma, né, eram 12 mil empresas diferentes utilizando a plataforma. Cada uma aí, geralmente, com um usuário, no máximo 2. Tá? Vou trazer um outro exemplo de outros cursos, do curso Web Full Stack JS, que é um curso que eu faço junto com o meu sócio Daniel Castro, onde o mote do curso é justamente esse: construa uma aplicação SaaS multitenant do zero até produção. Esse é o mote do curso. E a aplicação que a gente constrói nesse curso é uma aplicação de e-mail marketing. A gente cria o MailShrimp. O MailShrimp, ele é uma aplicação, aquele tipo de aplicação que você olha assim, tá, mas isso é muito fácil. Uma aplicação que você cadastra os seus contatos, cria campanhas de e-mail e dispara e-mails para eles. Tá? Só que quando a gente vai começar a trabalhar os conceitos, e a gente busca uma abordagem bem profissional nesse projeto, a gente começa a mostrar para os alunos, né, uma série de conceitos importantíssimos, como, por exemplo, multitenancy com isolamento lógico. Então, aqui eu trago eu tirei rapidinho aqui antes da live, eu tirei um print lá do ER, gerei o ER pelo MySQL Workbench. E no curso a gente usa o Sequelize, né? Então não precisa usar MySQL, mas eu uso MySQL aqui. A gente tem nesse projetinho, a gente tem uma tabela de accounts, e a tabela de accounts é a nossa tabela de tenants. Certo? Então ela tem um ID, que é único entre cada conta, ela tem o nome da conta, o e-mail, a senha, o status, né, o domínio. O domínio é o domínio de e-mail, né, o domínio luistools.com.br, que é o domínio que vai poder enviar e-mails, certo? Eu tenho as contas de e-mail desta minha account, né, que são as contas pelas quais eu vou poder enviar e-mail, meus remetentes permitidos, porque não sei se você sabe, mas envio de e-mail tem uma série de particularidades para ele chegar na sua caixa de entrada, né? Eu tenho que autorizar umas questões de DNS, tenho que autorizar questões de domínio, tem toda uma série de coisas que eu tenho que configurar para ter uma entregabilidade boa. Isso tudo a gente vê no curso. E eu tenho, então, as contas de e-mail pelas quais eu posso enviar, eu tenho os meus contatos dessa minha conta, na verdade eu sou o Luiz, eu tenho lá o luistools.com.br. Eu tenho os meus contatos, que muitos de vocês eu sei que são meus contatos, que eu mando e-mails para vocês todas as semanas. Né? Eu tenho os meus contatos, eu tenho as minhas mensagens de e-mail, né? As estatísticas de envio dessas mensagens. Mas quais são as desvantagens? A gente tem aqui um risco de segurança muito grande. Você tem que trabalhar muito sério para garantir esse isolamento. Esse isolamento está na responsabilidade do desenvolvedor, certo? Então você tem que cuidar com uma boa bateria de testes, e nesse curso específico é um curso que a gente trabalha muito forte, teste unitário, teste de integração, mock, esse tipo de coisa. Você tem que ter uma bateria muito boa de teste para garantir o isolamento lógico, né? Fora os aspectos de segurança normais que você já deveria ter. Né? A gente está falando aí de criptografia, de autenticação, logs e por aí vai. Né? Tudo isso a gente trabalha no curso também. Mas o principal aspecto, e que é o mais perigoso num software multitenant com isolamento lógico, é um cliente acessar os dados de outro cliente. De algum motivo, de alguma forma. Isso não pode acontecer. Tem que botar na parede do escritório, na parede do home office, né? Um cliente não pode ver os dados do outro cliente. Porque quando isso acontece, né, quando dá um vazamento de dados, dá um rolo no cliente ver dados de outro cliente, ou mexer em dados de outro cliente, que é pior ainda do que ver, né? A casa cai, né? A reputação da empresa vai lá embaixo, dependendo do tipo de software que você tem, isso pode ser o fim da sua empresa. Tá? Então, a maior desvantagem é esse risco, que tem que ser muito trabalhado, com muita responsabilidade, desde o primeiro dia de desenvolvimento da aplicação. E aí, gostou do vídeo? Conseguiu entender finalmente o que é SaaS? Né? O que ele se propõe a resolver? Conseguiu fazer um paralelo aí com SaaS famosos que você conhece e provavelmente você usa hoje? Bacana. Então, deixa o seu like nesse vídeo,
Compartilha com seus amigos que também estão começando a carreira de dev, ainda não sabem o que é um SaaS direito. Deixa nos comentários se você ficou com qualquer dúvida sobre o assunto. E não deixa de olhar também os vídeos que eu vou recomendar agora na sequência para você, que servem como um complemento, uma continuação desse aqui. Beleza? Também vou deixar aí as minhas redes sociais à sua disposição. Um abraço e até a próxima. Valeu!